Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos, das irmãs, que o Senhor se digne em falar conosco nessa noite, que o Senhor fale os nossos corações. Eu gostaria de nessa noite ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 8, apenas o versículo 37, que diz assim: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que me amou. É um texto muito conhecido, com certeza muito pregado, e quando eu preparava essa mensagem, um título que eu dei é Mais do que Vencedores. Nós vivemos com certeza num momento de aflição, num momento de dificuldade, num tempo em que quando nós acordamos temos o sentimento de que a vitória da vida, né, se estabeleceu quando nós acordamos bem, saudáveis, né, acordamos vivos. Quando a gente perpassa no dia, a gente entra em contato com aflição, com dor, com dificuldade, com história de morte, com história de doença. Isso nos traz um certo abatimento de tal forma que os dias têm sido muito difíceis para nós. Mas uma coisa eu pergunto: por que está difícil se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores? Para entender um pouco disso, é preciso que a gente compreenda a partir dos próprios romanos. Paulo escreve a carta à igreja que se encontra em Roma. É preciso que a gente faça uma leitura do que é que o romano tinha como ser vencedor. O romano tinha, diria, três compreensões do que seria ser um vencedor. O romano tinha a compreensão de que ser o vencedor seria aquelas pessoas que venceriam uma batalha. É preciso lembrar que o Império Romano vivia em guerra, vivia em invasões, estava todo momento querendo expandir, ele invadia regiões, matava pessoas, destruía exércitos, destruía cidades, tomava toda a riqueza, fazia pessoas escravas e voltava, né, com certo triunfo, mostrando para todo mundo o que era ser um vencedor, que ninguém poderia, digamos, se meter contra os romanos, porque o exército romano era um exército na cabeça deles de vencedor. Ser vencedor também, para o romano, eram aquelas pessoas que venciam as lutas nas arenas, ou os chamados gladiadores. Havia uma prática, entre aspas, desportiva, de lutas que se davam entre pessoas, sobretudo homens escravizados ou criminosos que eram transformados em gladiadores, que eram lutas até a morte, na sua grande maioria até a morte. E que quando nesse combate um não morria, mesmo assim, né, não morria por ferimento do outro, mesmo assim, aquele que perdia, o imperador ou o povo é quem dizia se ele deveria morrer ou se ele deveria sobreviver. Então a morte era uma constante nesse tipo de atividade chamada desportiva, onde o vencedor é aquele que garantia a sua própria vida. Uma outra visão de vencedor que o romano tinha era daqueles que venciam as competições desportivas, que vencia no atletismo, que recebia uma medalha. Dentre todos aqueles que participavam, somente um, aquele que chegava em primeiro lugar, era o vencedor. Na atualidade, a gente também toma conhecimento do que é o conceito de um vencedor. O vencedor, na atualidade, é aquele que alcança todos os objetivos. É aquele que batalha, que chega, que se esforça e que consegue atingir aqui os seus planos, realizar os seus sonhos, que alcança todos os seus objetivos. Aquele que, de alguma forma, teve um esforço sobrenatural, se esforçou para poder alcançar aquilo que queria. Do ponto de vista atual, isso é ser um vencedor. Ser vencedor, na atualidade, é aquele que vence a competição da vida. Que, digamos, a empresa que mais vende, o vendedor que mais vende, aquele que passa num concurso e deixa muitos outros para trás. Vencedor é aquele que supera as dificuldades e alcançam coisas que a maioria dos outros não alcançam. Vencedor, há inclusive doutrinas que defendem que ser vencedor é aqueles que prosperam financeiramente.
A teologia da prosperidade, por exemplo, tem a visão de que os filhos de Deus, os cristãos, são vencedores e por isso eles têm que prosperar financeiramente, que não justifica alguém ser cristão e ser pobre, alguém ser cristão e viver doente, alguém ser cristão e passar por dificuldade, porque eles dizem, se nós somos filhos de Deus, como é que passamos por essas coisas? Porém, queridos, ser vencedor não é isso. Na verdade, se nós fizermos uma análise do que nós somos, nós vamos ter em mente que, na verdade, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano, nós somos perdedores. Somos perdedores porque nós não conseguimos alcançar tudo o que sonhamos. A minoria de nós alcança os nossos sonhos. E mesmo aqueles que alcançam, não alcançam todos os sonhos que eles desejam, todos os seus objetivos. A gente alcança 1 ou 2 e não alcança 3, 4, 5. Somos falíveis e não conseguimos, somos sempre abatidos pela doença, pelo infortúnio, pela dor, pela tristeza, pela perda, pela dificuldade. Porque outros venceram no nosso lugar. Nós somos falíveis e não alcançamos todos os nossos sonhos. Na verdade, nós não conseguimos nem mesmo ser aquilo que nós desejamos. Muito menos conseguimos ser o que Deus deseja. O apóstolo Paulo, ele descreve de uma forma brilhante quem são os homens. Ele chega a se identificar, lá em Romanos capítulo 7, como pessoas que são miseráveis. Ele mesmo identifica o comportamento humano, a visão humana, quem são os homens, dizendo que miserável homem nós somos. No versículo 14, ele diz o seguinte, de Romanos capítulo 7. Ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele demonstra que a nossa natureza, por causa do pecado, trouxe a corrupção, e nós não conseguimos a espiritualidade que desejamos, porque a nossa natureza é pecaminosa, é escrava do pecado. No versículo 17 ele diz, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. No versículo 18, porque eu sei que em minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não realizar. Em minha carne habita o mal. Na carne do ser humano não há pureza, não há bondade. Qualquer bondade em nós vem de Deus, porque o bem que quero fazer eu não faço. Mas atente, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ele está descrevendo a natureza humana como uma natureza caída, uma natureza que não consegue se sustentar, uma natureza que não consegue fazer o bem, uma natureza falível, uma natureza que não tem como vencer, porque é falha. No versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não sou ou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. No versículo 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Pelo que o apóstolo Paulo descreve, nós não conseguiremos sozinho ser mais do que vencedores. Na verdade, é difícil compreender o que é ser mais do que vencedor. Nós não conseguimos nem ser vencedores. O que significa ser mais do que vencedores? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, aliás, quando a gente sai desse capítulo 7 de Romanos, a gente sai um pouco desorientado. A gente fica
mais ou menos sem saber o que fazer. Quando a gente ouve dizendo que o mal está em nós, que em nós habita a maldade. O apóstolo termina o capítulo, vai terminando o capítulo 7 dizendo assim: quem nos livrará? Se nós somos ruins, o que nós vamos receber? No capítulo 8, ele inicia uma discussão semelhante, porque ele diz no versículo 36, Romanos 8, 36. 36 não, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome, a nudez, o perigo, a espada? Essas coisas, com certeza, nos separaria do amor de Cristo. Quem de nós consegue vencer a angústia? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, o que eu estou querendo dizer, é que o conceito de vencer romano ou da atualidade não dá para nós. Se nós quisermos absorver essa ideia de que a salvação virá através das nossas forças, a salvação virá, a vitória virá através da nossa pujança, através da minha concentração, da minha inteligência, do meu foco. Se eu imaginar que a vitória sobre o mundo espiritual virá porque eu serei alguém fiel, eu estou redondamente enganado. Porque a maioria de nós não tem força nenhuma. A maioria de nós, quando passa por tribulação, reclama de Deus, perde a fé, resmunga, grita, chora, desanima, quer abandonar, não entende, diz Deus como eu, porque eu. A maioria de nós, quando passa pela angústia, tende à depressão, quer fazer bobagem. A maioria de nós, quando é perseguido, odeia, quer matar quem nos persegue e não amar, como o Senhor disse que deveríamos amar. A maioria de nós, quando passa fome, quer fazer de tudo para encher a barriga. Quer enganar os outros, quer furtar, quer roubar, quer praticar coisas à força para poder sair do estado de fome. A maioria de nós não gosta, não enfrenta a nudez. Pelo contrário, gostamos de andar bem vestidos, vestir do bom e do melhor. E quando enfrentamos a nudez, vivemos cabisbaixo, não queremos sair com vergonha de vestir roupas que não são novas. A maioria de nós tem medo do perigo. Que quando está com medo sem clausura, entra na caverna, na casa, que se isola, com medo de sair para não morrer, para não ser destruído. Que quando vê a espada, ou entra na casa e se afunda, ou tenta usar a espada para dar fim àquele que lhe ameaça. A maioria de nós não tem virtude, não consegue ser vencedor. Na verdade, dizer que a maioria de nós não tem virtude é eufemismo. Nenhum de nós tem virtude para alcançar a salvação. Tem virtude para ser vencedor. Nós só seremos vencedores em Cristo Jesus. Ser mais do que vencedor é exatamente a capacidade que Deus tem de, apesar de nós sermos falhos, apesar da nossa dificuldade, apesar da nossa fragilidade, apesar da gente não conseguir superar a dor, superar a tristeza, não conseguir suplantar a tribulação, não conseguir, digamos, ter um comportamento heróico, um comportamento virtuoso quando é perseguido ou quando sofre de males, reclama, peca, se desvia, sai da presença de Deus quando nós passamos por aflição, nós desistimos apesar da nossa falha. O Senhor nos fará triunfar sobre todas as coisas. A vitória que o Senhor travou e não nós, nos fará triunfar acima de todas as coisas. Nós seremos mais do que vencedores porque a vitória que Cristo nos deu suplantará, triunfará, passará por cima de todos os males.
E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nada, absolutamente, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a nossa fraqueza, nem a nossa fragilidade, nem a nossa incapacidade de vencer, nem a nossa infelicidade, nem a nossa infidelidade a Deus poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória foi garantida por Cristo. Foi Ele que travou a batalha. O apóstolo Paulo descreve a cada um de nós, a partir da nossa fragilidade, no versículo 36, dizendo assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Nós não somos vencedores capazes de vencer todas as coisas e suplantar as coisas todos os dias. Não. Nós somos tão frágeis que a nossa fragilidade nos torna seres indefesos como a ovelha. A ovelha é um animal indefeso, ela não consegue se criar sozinha. Ela precisa de um pastor que cuide dela, de um pastor que não permita que ela se desvie, de um pastor que cure as suas feridas, de um pastor que livre a ela dos inimigos. Ela precisa de um pastor porque ela não consegue se defender, ela não tem grandes dentes, grandes garras, ela não consegue, não é veloz para fugir dos seus inimigos. Nós somos como ovelhas, frágeis, indefesa. Qualquer inimigo nos atacando nos vence, mas ele não nos pode vencer, porque o nosso pastor está conosco. Nós somos como ovelhas para o matadouro. Quando a ovelha é levada para o matadouro, ela é tão indefesa que ela vai calada. Ela não berra, ela não retruca, ela não tenta voltar, ela não quer dar marcha ré. Ela vai tranquila, porque ela sabe que ela é insegura, ela não tem força para superar o inimigo. Nós somos assim seres indefesos, mas é o nosso Deus que nos livra do matadouro. É o nosso Deus que nos faz suplantar todas as coisas. É o nosso Deus que nos dá a vitória. Concluindo esse sermão, eu gostaria de lembrar do triunfo romano. Quando o imperador romano, ou quando o general romano triunfava numa guerra, quando ele invadia uma determinada região, destruía tudo, tomava a riqueza, matava as pessoas, fazia os vivos de escravos, conduzia homens e mulheres como escravos, ele mandava um mensageiro dizer em Roma que eles haviam vencido a batalha e que preparassem uma festa para a chegada do general ou do imperador. E as pessoas se adiantavam, e de preferência se adiantavam cerca de 30 dias para chegar antes do rei. E quando o rei ou o general ou o imperador estava por chegar na cidade, antes mesmo, quilômetros antes de chegar na cidade, as pessoas se enfileiravam para ver a beleza do que havia trazido. O imperador, o general, fazia uma procissão. Na frente ele colocava os inimigos, os vencidos de guerra, aqueles que foram trazidos como escravos, abatidos, fragilizados, decepcionados, cabisbaixos, porque estavam envergonhados com a derrota. Eles perderam tudo, estavam entristecidos. E eles caminhavam na frente, centenas, milhares de pessoas caminhavam escravizadas na frente. Atrás dela vinha o despojo, a riqueza que havia tomado. Pegou toda a riqueza da cidade e trouxe para Roma. E as pessoas ficavam extasiadas, espantadas com a beleza daquilo que via. Mostrava o poderio de Roma, que tomou a riqueza e ficou mais rica. Atrás da riqueza, em procissão, ainda vinham soldados. Os soldados, na sua grande maioria, forte, empunjante, empunhando seus escudos, com suas bem vestidos, e demonstrava que era um exército invencível, que quem se levantasse contra eles cairiam. Eram milhares de pessoas que vinham também juntas, e a história conta que essa procissão não era por horas, não, chegava a dias. Atrás de tudo vinha o rei, triunfante, célebre, ovacionado por todo, aplaudido por todo. Depois que as pessoas viram
tudo que o rei conquistou, agora chega o rei. Uma carruagem linda, com 2 cavalos bonitos, né, caminhando e sem nenhuma arma. Uma demonstração de que ninguém precisava se espantar, porque ele já havia vencido todos os inimigos. Era a Pax Romana. A paz romana estava estabelecida. E atrás do imperador vinham 2 bois, que ele sacrificava, 2 bonitos bois brancos, que quando ele entrava na cidade, depois entrava no templo da deusa Júpiter, sacrificava os 2 bois à deusa Júpiter. O rei caminhava para a entrada na cidade, era a entrada triunfante do rei na cidade, e quando ele estava por entrar, havia uma caravana formada por nobres, pelo Senado, por homens livres, que vinham até a porta pedir ao rei que entrasse naquele lugar, que eles se sentiam homenageados, felizes com a chegada do rei. E o rei, depois do pedido, entrava na cidade de Roma. Ao entrar, ele se dirigia ao templo da deusa Júpiter, fazia o seu sacrifício. Depois dali havia uma festa de 6, 7 dias de celebração, tudo pagas pelo rei ou pelo general. Claro que a maioria, as comidas melhores iam para os ricos e as inferiores iam para os pobres. O nosso triunfo, queridos irmãos e irmãs, será muito maior. Apesar do rei chegar com pompa e a sua chegada durar dias, o nosso triunfo será muito maior. Isso porque nós entraremos em caravana, todos limpos, purificados pelo sangue do Senhor. Entre nós não haverá feridos, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá abalo, ninguém estará ferido, porque nós todos somos vencedores em Cristo, porque a batalha o Senhor foi que travou. No triunfo, na festa de triunfo do rei, o rei é recebido pelo povo. Na nossa festa do triunfo, nós seremos recebidos pelo Senhor. É o nosso Deus que estará na porta e nos recepcionará. E dirá, entrem benditos do meu Pai, para o repouso que eu preparei para vocês. Não haverá sacrifício, ninguém precisará morrer, não haverá derramamento de sangue, não haverá mais morte, porque o Senhor já morreu por nós, o seu sacrifício foi o suficiente para a nossa salvação. E não serão nem 6 nem 7 dias de festas. Nem o banquete será melhor para um ou para os outros. Seremos todos iguais. Receberemos todos do amor do Senhor. Estaremos face a face com o Senhor, com a beleza do Senhor. Todos nós sentaremos à sua mesa e nos banquetearemos eternamente com o Senhor. Nós somos mais do que vencedores, porque apesar das aflições, da tristeza, dos problemas, a vitória que Deus nos dá triunfará sobre todo o mal. O inimigo não poderá nos derrubar, porque estamos com o Senhor. A vitória do Senhor suplanta, triunfa todo o mal. E mesmo que nós sejamos frágeis, mesmo que nós sejamos fracos, mesmo que mesmo que a gente não consiga com as nossas forças superar o mal, mas o nosso Deus, ele já lutou, superou e venceu o mal. A morte e o inferno já está sob o seu poder. E eles não poderão nos atingir, porque estaremos com o Deus da vida. Ser mais do que vencedores é triunfar mesmo diante da nossa fragilidade. É mesmo sabendo que eu não posso superar. Eu não posso ser um vencedor como um romano. Não posso ser um vencedor como aqueles que correm porque só um recebe. Se eu for lutar com os outros, estarei lá atrás. Sou mais fraco, talvez. Mais pecador. O com menos virtudes. O que não consigo suportar a dor, a tristeza, a luta. Mas o meu Deus, o nosso Deus, nos coloca nos braços, nos carrega em todo o tempo e nos faz vencer.
superar. É por isso que nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque não haverá batalha. A batalha já foi vencida no sangue de Jesus Cristo no Calvário. Ele nos deu a vitória. Nós só receberemos o triunfo de habitar com Ele. Entraremos triunfante, acima de todas as coisas, passando por cima de todo o mal. Entraremos triunfante na habitação do Deus e moraremos com o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Leão da tribo de Judá. Que o Senhor nos guarde e nos dê força. Que o Senhor venha e que nós a gente com certeza conseguiremos logo a nossa festa de triunfo, porque somos mais do que vencedores. Deus abençoe.